Olá, moças, tudo bem? Vamos agora à gravação da aula do teste de literatura do primeiro ano, ou seja, nosso primeiro ano, duas alunas, amor. Bom, o paradidático de vocês é Para Tão Longo Amor, Tão Curta a Vida, né? Com sonetos e rimas do Camões, tá? Vamos às informações sobre o livro. Esses olhos aí são iguais aos da Ludmilla, repararam? Para Tão Longo Amor, Tão Curta Vida não é uma obra publicada pelo Camões. É uma obra que tem a recolha de poemas que foram escritos por ele e que não chegaram a ser publicados como uma obra com esse título, tá bom? São poemas selecionados, escritos por ele lá no século XVI. O autor é o Luís Vaz de Camões, que é essa figurinha que vocês estão vendo aí no cantinho, tá bom? Esse carinha caolho aí, tá? Bom, quais foram as formas utilizadas nesse livro? Formas de poemas, no caso. São várias, mas dos poemas que foram selecionados para vocês, para análise, nós encontramos aí sonetos, odes, cantigas e esparsas, tá bom? Essas são as formas que nós temos que analisar, tá? O professor de vocês vai pedir no teste para analisar tanto a forma do poema quanto o conteúdo, tá bom? Quanto a um soneto, é fundamental, até por causa do PSC, que vocês saibam exatamente o que é um soneto e para que ele serve. O soneto é um poema, uma forma racional de poema, porque é composto por 2 quartetos e 2 tercetos. O quarteto é uma estrofe com 4 versos. E o terceto é uma estrofe com 3 versos. Anota rápido, nota rápido, nota rápido, nota rápido. Tá? Esse é o soneto. Bom, por que uma forma racional de poesia? Porque é um poema em que se desenvolve um pensamento e esse pensamento é colocado em conflito, tá? Em contradições. E ao final chega a um desfecho a respeito desse conceito, tá bom? Dessa ideia, desse pensamento aí que é desenvolvido, tá? Vamos à primeira forma, que é a ode. Tem um único poema dos que foram selecionados para vocês, para esse teste. Só um deles é uma ode, que é um poema cujo título é Fogem as Neves Frias. Falando nisso, gente, os poemas do Camões não tem títulos, tá? Naquela época não era comum colocar título em poema. O título do poema era o primeiro verso do poema, que é chamado de incipit. Anotem aí. I-N-C-I-P-I-T, incipit ou incipit. O incipit é o primeiro verso do poema que é tomado como título do poema. Então, Fogem as Neves Frias é a única ode que está selecionada aí para vocês. O que é uma ode? A ode, ela é muito parecida com o hino. Na verdade, o hino é uma ode, tá bom? Só que a ode ela é mais individual, enquanto que o hino seria uma exaltação da pátria, da nação, dos símbolos nacionais, tá? A ode já seria uma exaltação um pouquinho mais íntima, mais subjetiva. Exaltação de quê? De qualquer coisa, tá? Ela costuma ter referências mitológicas, tá bom? Porque é uma forma considerada clássica de poema e tem também a presença da natureza, é bastante comum. Vamos à leitura e análise do poema, dividido aqui em 2 partes, tá? Vamos lá. Fogem as neves frias dos altos montes, quando reverdecem as árvores sombrias. As verdes ervas crescem e o prado ameno de 1000 cores tecem. Zéfiro brando expira, suas setas amor afia agora. Progne triste suspira e Filomena chora. O céu da fresca terra se enamora. Vai vendo Citereia com os couros das ninfas rodeadas. A linda Panopeia, despida e delicada, com as 2 irmãs acompanhada. Enquanto as oficinas dos ciclopes Vulcano está queimando, vão colhendo boninas as ninfas e cantando, a terra com ligeiro pé tocando. Desce do duro monte Diana, já cansada da espessura, buscando a clara fonte onde, por sorte dura, perdeu Acteon a natural figura. Assim se vai passando a verde primavera seco estio. Traz ele vem chegando, depois o inverno frio, que também passará por certo fio. Ir-se-á embranquecendo, com a frígida neve seco monte, e Júpiter chovendo, turbará a clara fonte, temerá o marinheiro a Orionte. Porque, enfim,
Tudo passa, não sabe o tempo ter firmeza em nada, e nossa vida escassa foge tão apressada que quando se começa é acabada. Que foram dos troianos, Heitor temido, Enéas piedoso, consumiram-te os anos, ó Cresso tão famoso, sem te valer teu ouro precioso. Todo contentamento crias que estava no tesouro fono? Ó falso pensamento, que à custa de teu dano, do douto solon cresce o desengano. Cresce o desengano, perdão. O bem que aqui se alcança não dura por possante nem por forte, que a bem-aventurança, durável de outra sorte, se há de alcançar na vida para a morte. Porque, enfim, nada basta contra o terrível fim da noite eterna, nem pode a deusa casta tornar a luz superna, Hipólito, da escura noite averna. Nem Teseu esforçado, com manha nem com força rigorosa, livrar pode o ousado pirito da espantosa prisão letéia, escura e tenebrosa. Bom, é um poema, na verdade, bem melancólico em alguns pontos, né? Se trata de uma ode, vejam que é um poema bastante longo, a ode costuma ser longa, tá bom? A forma toda certinha, ó, fogem as neves frias, tá? Geralmente com versos de 6 sílabas, tá bom? Reparem nas rimas também. Fria, sombria, reverdecem, crescem, desce. Que tipo de rima é essa? Fria com sombria é AA, reverdecem é B, tá? Então fica AB, AB, B. Reparem de novo, AB, lá na outra estrofe. AB, B. Terceira estrofe, AB, A, B, B. Assim o tempo todinho, até o final do poema. Tá? Tem uma forma bem definida. Bom, esse poema é muito complicado, porque ele está cheio de referência mitológica. Vamos à interpretação da primeira estrofe. Na primeira estrofe, basicamente, o eu lírico está descrevendo aquele cenário ali, né? Fogem as neves frias dos altos montes quando reverdecem as árvores sombrias. É a chegada... O que vem depois do inverno? É a chegada do verão, da primavera, alguma coisa assim alegre, tá bom? O cenário fica todo verde, todo florido, deve ser uma dessas duas estações. Zéfiro, gente, aí com Z maiúsculo, Zéfiro é uma entidade que na antiguidade clássica significa vento, tá bom? O Zéfiro é a mesma coisa que vento. Eles ouvem Red Hot Chili Peppers? Não? Ah, tá bom. Olha só. Zéfiro, então, representa aquele vento bem suave, aquela brisa agradável. E o autor fortalece isso colocando Zéfiro brando, tá? Olha só. Zéfiro brando expira, quer dizer, aquele vento brando, está se acabando. E a natureza, por enquanto, está calma, depois que ela vai se tornando depois que ela vai se tornando fria, tá? Gelada. Suas setas amor a fria agora. Quer dizer, amor significa aí cupido, tá bom? Por isso que tem aí a referência às setas, tá? Aquelas setas que ele direciona para o coração das pessoas. Progne. Quem é Progne? Essa primeira parte é só descrição, tá? A Progne era a irmã dessa Filomena de que ele está falando aí. As duas foram esposas do Tereu, um cara chamado Tereu. Ele achou que tinha morrido, ele achou que a Progne tinha morrido e casou com a Filomena. Depois ele abandonou as duas. Então, quando elas descobriram, elas quiseram se vingar dele. E ele, para dar o troco, começou a correr atrás delas, né? Tentar se vingar. E o Zeus ficou com pena das duas e acabou transformando elas em andorinha, a Progne em andorinha e a Filomena em rouxinol. Tá? Então, quando ele fala Progne triste suspira e Filomena chora, quer dizer, são os pássaros, tá? A andorinha e o rouxinol. Aí a descrição da natureza. Reparem que os elementos da natureza, os animais, são trocados por elementos mitológicos que representam esses elementos, tá bom? E o céu ali com letra maiúscula é mais uma prova disso também. O céu quase como uma entidade, tá? Então, nesse cenário maravilhoso, o que acontece? Vênus Citereia é um dos nomes que se dá para Afrodite, tá? Afrodite está rodeada dos cantos das ninfas. Aí ele fala da panopeia despida e delicada com as duas irmãs acompanhadas. A panopeia é uma nereida, uma das nereidas, que são 50. São 50 irmãs.
Nereida é uma, como é que eu posso dizer? É uma variação para sereia. Ela também vive no mar, ela canta para atrair os homens para o fundo do mar, só que ela não tem aquelas patas de peixe nem de pássaro, tá bom? É tipo uma ninfa da água. Aí ele fala da Panopeia acompanhado das suas irmãs, tudo bem. Enquanto as oficinas dos Ciclopes, Ciclopes eram aqueles monstros gigantes com um único olho no meio da testa. E Vulcano é o deus Hefesto, era o marido da Afrodite. O deus Hefesto era um deus manco, coxo, e era o deus do fogo, do trabalho braçal. Representa o trabalho braçal. Aí ele faz uma referência a uma história da mitologia do Hefesto atacando a oficina dos Ciclopes, tá bom? Vão colhendo boninas as ninfas e cantando. As ninfas estão colhendo flores. Boninas são tipos de flores. Aí, cadê as ninfas? A terra com ligeiro pé tocando. Desce do duro monte Diana. Diana é o nome em latim para deusa Artemis, que é a deusa da lua e da caça, tá bom? Essa deusa era considerada bastante arredia. Era uma deusa virgem e todo homem que tentasse vê-la nua, que tentasse chegar perto dela, tocar nela, ela castigava sem perdão. Aí o Camões faz uma referência ao Action. O Action, ele é um caçador e um dia ele viu a Diana tomando banho num lago nua. Então, quando a deusa percebeu que ele estava observando, ela ficou afrontada e transformou o Action num servo. Então, nessa quinta estrofe aí, quando ele fala: desceu do duro monte Diana, já cansada de espessura, buscando a clara fonte. Ele está dizendo que ela está querendo tomar banho no mesmo lago onde ela fez o Action perder a natural figura, ou seja, onde ela fez o Action se transformar em servo, tá bom? Perder as suas feições originais, se transformar. Aí a história meio que se centra na Diana, ó. Assim se vai passando a verde primavera e seco estio. Traz ele vem chegando, depois inverno frio. Então, até a quinta estrofe está tudo alegre, tudo indo na perfeita paz, porque o tempo está em perfeito equilíbrio. Tá? Estamos aí na primavera, no verão. Depois que vem o frio, aí a história começa a se tornar um pouquinho mais melancólica. E o inverno costuma ser representado na arte, na literatura, nos filmes, né? Como uma coisa melancólica, uma coisa é frio, então vai ser triste necessariamente, tá bom? Enquanto que o verão representa alegria. Ir-se-á embranquecendo com a frígida neve o seco monte. Reparem lá nos dois primeiros versos, lá no começo do poema. Fogem as neves frias dos altos montes quando reverdecem as árvores sombrias. Ou seja, acabou a neve porque está chegando o verão. Agora volta para a neve. É meio que o poema meio que faz um círculo, assim, tá bom? O monte começa a ficar branco de novo por causa da neve. E Júpiter é Zeus, tá? Chovendo, turbará a clara fonte, temerá o marinheiro a Orionte. Orionte era um gigante caçador que era noivo da Diana, da deusa Diana. E o Apolo, que é o irmão da Diana, tinha inveja dele, porque ele era muito apegado ao irmão, um apego meio esquisito à irmã. E ele mandou um escorpião atrás do Orionte, e por dentro do mar. E o Orionte estava no mar, só com a cabeça de fora, que ele era gigante, né? Estava com os pés no fundo do mar e a cabeça de fora. Só que ele estava distante. Aí o Apolo falou: tá vendo aquele alvo ali no mar? Atira. E a Diana era a melhor caçadora que tinha, tá? Ela é famosa pelo arco e flecha que imbatíveis, não errava de jeito nenhum. E ela, sem saber que era o noivo, acabou atirando na cabeça dele. Aí ele acabou matando e ela ficou tão triste que o pai dela, Zeus, transformou o Orionte em constelação, tanto ele quanto o escorpião. Então reparem nessas mudanças de clima aí no poema. Primeiro nós temos o Zéfiro, aquele vento tranquilo, os passarinhos cantando, que são a Prógna e a Filomena, a Vênus rodeada daquela música de ninfas, as Nereidas, as ninfas, todas colhendo flores. Tudo está uma beleza, tudo está uma maravilha. Aí vem o problema, que é o inverno, e as coisas começam a ficar um pouquinho mais violentas. Ele já se refere a uma
história de morte, tá? De morte, de amor perdido. Então a própria referência mitológica que ele faz se torna triste. Vamos à segunda parte do poema. Porque, enfim, tudo passa. Olha que verso negativo. Destaquei porque ele é bastante negativo, tá? Não sabe o tempo ter firmeza em nada. E nossa vida escassa foge tão apressada que quando se começa é acabada. Aí uma visão bastante melancólica sobre como a vida é curta, como as coisas passam depressa e a gente não tem tempo para aproveitar. Que foram dos troianos, Heitor temido, Enéas piedoso, consumiram-te os anos, ó Cresso tão famoso, sem te valer teu ouro precioso. Aí ele faz referências a heróis, né, das histórias clássicas, e do que adianta eles terem sido tão valentes, tão piedosos ou tão ricos, que tudo aquilo já passou. Os anos passaram, eles foram esquecidos e rapidamente a fama deles, tudo que eles tinham de mais precioso já se foi. A próxima estrofe. Todo contentamento crias que estavam no tesouro fano, ó falso pensamento que a custa de teu dano, do douto Solon creste desengano. Tá? Ele faz uma referência ao Solon, que era um dos grandes sábios lá da Grécia. E tinha essa ideia de que o tempo ia ser imutável, as coisas eram imutáveis. O tempo ia passar, mas elas iam permanecer da mesma forma. E ele brinca com isso. Ele diz, não, tu acha que a vida vai ser eterna? Que as coisas vão ser sempre do mesmo jeito? Não vão. As coisas passam e se acabam. Tá? Ele faz uma crítica aí. Próxima estrofe. O bem que aqui se alcança não dura, por possante nem por forte. Então ele diz, por mais que a gente consiga algo forte ou possante, né? Possante seria o mesmo sentido de forte, tá bom? Algo de valor, pesado, algo assim. Por mais que se tenha algo desse tipo, não dura da mesma forma. Que a bem-aventurança durável de outra sorte se há de alcançar na vida para a morte. Então, a única coisa que dura realmente é a morte, ele diz. Aí é uma visão já negativa. Por quê? Por causa do inverno, tá? Porque, enfim, nada basta contra o terrível fim da noite eterna. O que significa isso? Significa que tudo se acaba diante da morte. Aí ele faz uma metáfora da morte por meio desse termo noite eterna. A noite eterna é a morte. Nem pode a deusa casta, que é a deusa Diana, tornar a luz superna Hipólito da escura noite averna. Aí mais uma referência mitológica. Hipólito, gente, era filho de um cara chamado Teseu, aquele lá que saiu do labirinto, né? Ele cultuava Diana e não ligava muito para Vênus, não. E a Vênus, com raiva disso, ela fez com que a Fedra, que era a mulher do pai dele, madrasta dele, né, se apaixonasse por ele. Ele ficou sabendo, rejeitou a Fedra e ela se matou. Mas antes ela fez uma merda muito desgraçada. Ela disse pro Teseu que o Hipólito tinha violentado ela. O Teseu era o pai dele. O Teseu ficou com raiva, invocou uma maldição lá pro deus Poseidon, se eu não me engano, o deus do mar. E o Hipólito, que estava passando numa carruagem em cima do mar, ele acabou se assustando com o monstro marinho. Aí os cavalos também se assustaram e se precipitaram para as rochas e ele acabou morrendo. Então essa escura noite averna de que ele fala aí nessa estrofe é a morte do Hipólito. Ele diz, nem a Diana conseguiu salvar o Hipólito da morte, como é que a gente vai se livrar da morte? Nós, pobres mortais. Tá? É isso que ele está falando. Nem Teseu esforçado, com manha nem com força rigorosa, livrar pode o ousado perito da espantosa prisão letéia, escura e tenebrosa. Aí a última referência mitológica é que o perito era amigo do Teseu, né? Depois da morte da esposa, ele prometeu que só voltaria a se casar se fosse como a filha de Zeus. Aí ele fez um pacto com Teseu, de descer lá no inferno e raptar Perséfone, que era a mulher de ninguém mais, ninguém menos do que o Hades, o deus do inferno. O Hades ficou sabendo, prendeu os dois numa cela lá no inferno e disse que eles iam ficar a eternidade toda lá. Aí o Hércules, que tinha aqueles 12 trabalhos para fazer, né, desceu lá no inferno e conseguiu para libertar os dois. Só que disseram que ele só podia levar um. Aí ele escolheu levar o Teseu. Então o perito ficou preso lá no inferno pela eternidade toda. Então essa prisão letéia, escura e tenebrosa
lá no Hades, lá no inferno, tá bom? Uma pausa para beber uma água. Tá, voltando aqui a gravação. Vamos à esparsa agora. Encontrei também uma esparsa no livro de vocês, que é ao Desconcerto do Mundo, um dos poucos poemas do Camões que tem título, tá bom? Bom, uma esparsa é um poema antigo, tá? Um poema chamado de Medida Velha. Medida Velha foram os poemas que foram usados até o início do século XVI, pelo ano de 1527, em Portugal, por aí, tá bom? E Medida Velha também se refere aos versos em redondilha menor, que são de 5 sílabas, ou redondilha maior, em 7 sílabas, ok? E a esparsa costuma ter de 5 a 6 versos. Vamos à esparsa. Em cada estrofe, tá? 5 a 6 versos em cada estrofe. Vamos lá. Ao desconcerto do mundo. Os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Esse desconcerto do mundo, desconcerto com C, significa desarmonia, tá bom? Aí reparem nesse paralelismo entre bom e mal, tá? Bom ou mal o tempo todo. Bom, aí um poema tremendamente irônico, tá? Temos aí a referência. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. Quer dizer, os bons sempre se dão mal. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamento. Os bons se dão mal e os maus se dão bem. Aí ele fala assim: cuidando de alcançar assim o bem tão mal ordenado, quer dizer, ele queria receber coisas boas, por isso ele foi mal, porque só os maus recebiam coisas boas. Mas ele foi mal e acabou sendo castigado, então o mundo só está ordenado para ele, infelizmente. Ok, então basicamente ele fala que, poxa, se o mundo anda tão desconcertado e os maus se dão bem e os bons se dão mal, então eu vou fazer o mal para receber o bem. Mas ele acabou fazendo o mal e sendo castigado. Então só para ele o mundo está ordenado. É uma ironia que ele faz aí, tá bom? Aguardem o próximo vídeo sobre as cantigas, beleza? Até mais.